vamos falar de pneumonia adquirida na comunidade e suas complicações. A gente vai trazer um método para vocês atenderem essas crianças com segurança e evidência no PA. Por que esse tema é relevante, né? Ele está aí no rol de infecções respiratórias agudas. A gente falou, é a principal queixa aí do pronto atendimento. A gente sabe quantas fichas com sintomas respiratórios atendemos todos os dias na porta. E esse cenário é relevante por conta aí do índice alto de mortalidade infantil global. 1/3 da mortalidade infantil nas últimas 2 décadas foi por conta de infecções respiratórias agudas. Então é por isso que esse tema é tão importante. A gente está trazendo aqui na nossa mentoria como um dos primeiros. Não é muito nosso foco falar de etiologia, mas aqui a gente vai falar brevemente porque ela vai guiar o nosso tratamento. Em crianças menores, a principal causa são os vírus. Nas demais faixas etárias, sempre vai ser o pneumococo, ele que é o grande vilão bacteriano. Sempre que a gente for pensar num antibiótico, a gente deve cobri-lo prioritariamente. Mas como que essa criança vai chegar pra gente, né? Como que eu vou pensar ali em pneumonia? Qual que é a evolução típica? Então, a criança vai chegar com um pródromo viral, uma coriza e uma tosse por uns 2 ou 3 dias e tem uma virada, tem uma piora. Tem uma febre, uma taquipneia, uma prostração, tem um quadro bacteriano instalado, pode ter recusa alimentar, um desconforto. Então, essa é a evolução típica. Começa com uma infecção de via aérea superior, evolui para via aérea inferior e tem aí uma piora do estado geral. Uma dica que eu quero dar para vocês com relação a quadro clínico. Se eu pudesse escolher o principal slide dessa apresentação, eu diria que é esse. É uma dica muito importante, porque é bem contraintuitivo. Então, dor abdominal e dor torácica podem ser a queixa principal. Como assim? Uma criança que vai chegar com dor abdominal e vai ser uma pneumonia? Pode acontecer, gente. As crianças são pequenas, uma pneumonia de lobo inferior pode mimetizar até um abdômen agudo inflamatório ou uma infecção de urina. Eu já comi essa bola e depois dessa apresentação espero que vocês nunca mais cometam esse erro ou se ainda não cometeram, não cometam. Eu sei que é muito contraintuitivo, mas às vezes a criança não vai chegar com um sintoma respiratório muito clássico, ele vai chegar com uma dor abdominal. E a hora que você ausculta, tem ausculta localizada, tem taquipneia, então prestem muita atenção em criança que chega com dor abdominal ou queixa de vômito, ausculta o pulmão dessa criança, porque pode ser uma armadilha e a gente vai liberar uma criança que não deveria ter sido liberada. Então acho que essa é uma das principais dicas práticas pra gente no PA. Mas certo, então chegou a criança com sintoma respiratório, vou fazer o meu exame físico para definir aí a minha hipótese diagnóstica. O que eu preciso priorizar no meu exame físico? Avaliar a frequência respiratória e a ausculta. A frequência respiratória é muito importante. A taquipneia é o sinal mais sensível e específico para a pneumonia. Vou repetir. A taquipneia é o sinal mais sensível e específico para a pneumonia. E olha que bom, a gente não precisa de nenhuma grande tecnologia. Só de um relógio e contar ali a frequência respiratória, e é o que mais vai nos ajudar para chegar nesse diagnóstico. Então, é muito importante que a gente realmente fique ali o tempo contando, porque os números não mentem. Uma criança que está num bom estado geral, mas está com taquipneia, alguma coisa tem aí, tem que prestar um pouquinho mais de atenção, que os números não mentem. Ah, mas é difícil, cada faixa etária tem uma frequência respiratória. Sim, mas tem 3 numerozinhos que ajudam que a gente não pode esquecer. E lá na hora ajuda para não ter que olhar na tabela, a idade, enfim, 60, 50 e 40. São esses números que a gente tem que gravar. Então, acima de 60, todas as crianças estão com taquipneia. De 2 meses a 11 meses, 1 ano, acima de 50. De 1 ano a 5 anos, acima de 40. Então, 60, 50 e 40, esses números a gente não pode esquecer. E lembrar, acima de 60, todas as crianças estão com taquipneia. Os números não mentem, não esqueçam disso. Então, vamos lá para o nosso fluxograma para a gente definir. Criança com sintoma respiratório, então uma coriza, uma tosse. O que eu vou fazer? Avaliar a frequência respiratória. Frequência respiratória está normal. Ausculta normal é só uma infecção de via aérea superior, é o braço aqui da esquerda do nosso fluxograma. Mas não, avaliei a frequência respiratória, ela está aumentada. Vou avaliar a ausculta. A ausculta difusa, eu vou pensar em bronquiolite, em episódios de sibilância ou asma. Lembrando que bronquiolite a gente só vai pensar em crianças menores de 2 anos. Não, tem uma ausculta localizada. Então é uma pneumonia, certo? E o que é essa ausculta localizada? O que eu posso encontrar na ausculta? Redução de murmúrio vesicular ou murmúrio vesicular abolido, ronco, um estertor fino. A gente sabe que não é fácil auscultar a criança,
quando a gente está atendendo, a criança chora, fica irritada, não colabora, mas é importante que a gente tente ali algumas manobras para fazer o possível para auscultar essa criança. A presença de sibilos na pneumonia não é comum. Pode acontecer em uma criança asmática que está com um quadro ali bacteriano com uma pneumonia associada, mas não é o esperado, tá, gente? Então, uma outra dica: infecção respiratória aguda, mais taquipneia e ausência de sibilância é uma pneumonia até que se prove o contrário. E exames complementares. E agora? O que eu preciso pedir para essa criança para eu fechar o diagnóstico? Nada, né? No fluxograma nós já chegamos no diagnóstico sem nenhum exame. Então, para o diagnóstico, eu não preciso de nenhum exame complementar. Mas o que eu posso solicitar em alguns casos? O raio-x. Quando que eu vou pensar em solicitar? Quando eu tô com uma dúvida diagnóstica, igual a gente comentou, não é fácil escutar a criança no pronto atendimento. Às vezes a criança realmente não colabora, chora muito. Eu posso estar em dúvida, né, do quadro clínico, então essa é uma indicação do raio-x. Falha de resposta ao tratamento em 48 a 72 horas, uma pneumonia com uma evolução desfavorável, né, a criança não está melhorando, também entra um pouquinho em falha de resposta, suspeita de complicação ou uma pneumonia com sinais de gravidade. Quais são as armadilhas de eu pedir um raio-x? Eu posso solicitar o exame, só que eu tenho que entender quais são as limitações do exame que eu estou solicitando. Por quê? Um raio-x normal não exclui pneumonia. Como assim? Gente, algumas imagens posteriores ou retrocardíacas não vão aparecer no raio-x. E aí eu vou ver um raio-x normal e pode ser que aquilo não me ajude. Então, eu preciso entender a limitação desse exame. Hoje, na minha prática, a gente acaba fazendo bastante POCOS, né, o ultrassom na porta atendendo as crianças, a gente encontra muitas imagens de consolidações na região posterior. E em adultos, eu não estava tão habituada a fazer ultrassom pulmonar na região posterior. Na verdade, quase nunca fazia. E nas crianças é onde estão a maioria dos achados. Então, corrobora, né? Que o raio-x normal não exclui pneumonia, a gente tem que ter isso em mente. Já o raio-x anormal, ele pode ser interpretado como um raio-x normal. Por quê? A gente não sai da faculdade expertise em interpretar raio-x. E algumas imagens são muito mais sutis, né? No livro tem aquela consolidação clara, mas na prática nem sempre é assim. Então, a gente precisa entender aí essas limitações. Qual que é a conclusão, então, do raio-x? Que ele não deve ser realizado de rotina para o diagnóstico de pneumonia em crianças que não têm sinal de gravidade, que eu não tô pensando em interná-la, uma vez que não tem evidências que isso vai alterar o resultado clínico.